Vai até 20h45, né, seu Caio Rossini? É isso, Nilson César. Até 20h45 e aí na sequência teremos César Filho aqui conosco na resenha com o Nilson César. Porque nós vamos falar do São Paulo, que ontem foi uma vergonha de novo, né? Jogou futebol medíocre. Vamos falar de toda a rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falar do técnico do Santos que foi demitido, o Caixinha, era isso, Caio? Foi demitido. Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos. O Santos que com a demissão do Caixinha tem uma média maravilhosa, Nilson, de 4 meses por técnico na equipe do Santos desde 2020. Esse é um dos problemas, né, Paulo? Sim, mas eu acho que o principal problema é na escolha, é na contratação. A novela que foi, no caso do Santos, né, com a demissão do Carille, na minha avaliação, injustamente. O Carille errou, como conduziu uma possível proposta do Corinthians no meio do calendário, errou, mas ele conseguiu o objetivo, que era fazer com que o Santos voltasse à elite do futebol brasileiro. Ele conseguiu. Aí quando o Santos tem a opção de trocá-lo para trazer um outro treinador, você se lembra, o Caixinha foi a 4ª ou 5ª opção. O Santos só falou, ouviu? Não. Aí trouxe o Caixinha. E já está ouvindo não. Mais uma vez. Já ouviu não, segundo informações aí do Dorival, do Tite e o Luiz Castro. Sim. Não querem dirigir o Neymar. É o time do Neymar. Não querem dirigir o Santos. Eu acho que vai cair no colo, sabe de quem? Mano Menezes. Porque se você pegar quem tá no mercado, você tem o Tite no mercado, você tem o Dorival que tá no mercado, também. Fernando Diniz que tá no mercado, você tem o Mano Menezes. Técnico estrangeiro, eu acho pouco provável que o Santos traga. Então, o Mano Menezes também teve um trabalho muito desgastado no Fluminense, né? Saiu realmente de uma forma não tão boa no Fluminense. O Fluminense voltou a vencer com a chegada do Renato Gaúcho. E hoje eu vi uma informação, Nilson, que o Santos, o Marcelo Teixeira, conversou com o Renato Gaúcho e pediu um tempo ao Renato Gaúcho até do jogo do Santos contra o Bahia, que ele iria resolver. E o Renato não esperou e acertou com o Fluminense. Aí veio o jogo contra o Bahia, houve um empate, 2-2, o Caixinha ganhou sobrevida. E ontem o Santos voltou a jogar mal e perdeu justamente pro Fluminense. Pois é, então o Santos tá sem técnico, mas no sábado, né, Caio? Você esteve lá na Arena de Barueri, não é isso, Caio? Isso, estivemos lá na Arena Barueri só pra gente trazer direitinho a informação. falando do Sampaoli também, né? O argentino Jorge Sampaoli é um dos nomes cotados, né? A princípio, não empolgava o nome do Sampaoli, mas com o não que foi dito, tanto pelo Dorival Júnior quanto pelo Tite, com a recusa até de conversar dos dois treinadores, Jorge Sampaoli voltou à possibilidade, né? Voltou a ser uma das difícil. Alternativas. Não deixou saudades, não pelo trabalho no campo, mas pela forma, o trato com todo o staff, com os funcionários do clube, com os jogadores. Não deixou saudades. Sampaoli. Pergunta pro Serginho Chulapa se ele quer o Sampaoli de volta. De jeito nenhum. Mas o que pega é que o Sampaoli tá morando no Rio e tá sem clube. Então seria um treinador rápido e fácil, com renome, para assumir o peixe, porque, como vocês disseram, agora a opção é pouca, né? Aí tem Mano Menezes, Sampaoli, quem mais? O Diniz tem rejeição. Mas não sobram grandes oportunidades. Agora, quem que está empregado que o Santos poderia contratar? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quem hoje na Série A do Campeonato Brasileiro abriria a mão de um projeto para ir pro Santos? Thiago Carpini. Não sei se o Santos apostaria no Carpini. Então, mas aí que tá. Carpini ou Sampaoli? O currículo do Sampaoli, a experiência do Sampaoli. Treinar o Santos. E o Sampaoli já fez um bom trabalho no Santos. Vamos aguardar. Vamos aguardar quem vem lá pro Santos. Mas eu queria falar do jogo de sábado, de Corinthians e Palmeiras, né? Que passeio o Palmeiras deu no Corinthians, hein, Caio? Foi um passeio. Foi 2-0, tivemos gol anulado, né? O gol do Vitor Roque foi anulado, mas o time do Palmeiras conseguiu uma vitória importante jogando na Arena Barueri por 2-0 contra o time do Corinthians. E aí isso repercutiu bastante, né? O Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva, o Emiliano Dias também, tivemos algumas farpas. Vamos acompanhar os personagens dessa partida, Nilson? Vamos começar com o Abel tava calmo, né? Ele calmo nada, rapaz. Tanto quanto arrogante. Ele vai jogando pedra nos caras. Eu não quero amizade. Não, ele não gosta de perguntas. Não, mas escuta, você não quer amizade com jornalista? Quem tá dizendo que eu tô querendo ser seu amigo ou algum jornalista quer ser seu amigo, Abel? Para, Abel.
Para com esses erros de juventude, Abel. Vamos ouvir o Abel? Vamos lá. Vamos ouvir Abel Ferreira, técnico do time do Palmeiras. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar inclusive numa fase seguinte em primeiro lugar. Se vocês se lembram que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final em nossa casa, o Corinthians só defendeu e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Falhámos um penalti. Então temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não os tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só, o resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Vamos por partes, Nilson, porque esse trecho é longo da entrevista. Esse trecho, a gente pegou um trecho um pouco mais longo, que é o momento em que o Abel Ferreira começa a soltar os cachorros. Tem várias aspas, digamos que polêmicas, né? Do Abel Ferreira. Polêmica! Exclamação! Como diria o excelentíssimo... me fugiu o nome dele. Roberto Avalone. Esqueci o nome do Roberto Avalone. Que Deus Caio, você tem Avalone. Momentos brilhantes. E momentos péssimos. Momento de Pelé e outros de Zoca. Agora foi Zoca. Mas como diria Roberto Avalone, polêmica! Exclamação. Vamos lá. Abel Ferreira já falou nesse trecho, deixou claro que não gosta do Campeonato Paulista, falou que chamou de Paulistinha, chamou de Paulistinha, porque perdeu, né? Porque antes, quando ganhava, tava ótimo. Mas que enfrentar o Corinthians não é diferente. Independente do time que está enfrentar o Corinthians não é diferente, não fará pré-eleções diferentes para jogo contra o Corinthians. Cascata, né? Claro, eles estavam com a derrota do Campeonato Brasileiro engolida. É lógico. Entendeu? Do Paulistão, né? Do Paulistão, desculpe, a final do Paulistão. Tava engolido, tava preso na garganta, entalado na garganta, porque o Palmeiras não jogou nada. E o Corinthians fez um bom jogo defensivo no primeiro jogo lá na Arena do Palmeiras. Depois soube empatar no jogo de volta jogando em casa. E o Corinthians mereceu o título paulista. Jogou com faca nos dentes, jogou com gana. Igualzinho jogou o Palmeiras ontem. Exatamente. Não foi? Se o Palmeiras tivesse
com a mesma postura nos jogos finais, talvez o resultado fosse outro. O Palmeiras ontem, além de jogar melhor tecnicamente, né, num esquema diferente, que ele mudou o esquema do Palmeiras ontem um pouco, né, principalmente a participação do Felipe Anderson, mas a garra do Palmeiras, a vontade do Palmeiras no jogo foi muito diferente. O Corinthians estava sem pressão, é verdade, estava mais tranquilo pro jogo, a pressão era toda do Palmeiras, que precisava dar uma resposta ao seu torcedor. Claro que precisava. Quando ele vem e disse que, praticamente foi o que ele falou, que ele não tá nem aí pro adversário, que se for o Corinthians tanto faz, enfim. Mentira! Não é verdade. Ele sabe que precisava dar realmente uma satisfação ao torcedor, porque mais uma derrota pro Corinthians, na rua, o torcedor não gosta de ser gozado, né? Porque o pessoal vai tirando sarro, as brincadeiras vão acontecendo, o torcedor não gosta. E é um derby, é o Corinthians, é o principal adversário do Palmeiras. Então, venceu bem. E aí eu concordo com ele quando ele disse que o resultado foi curto, né? Pelo volume de jogo, pelo que o Palmeiras apresentou. Se o placar fosse do 3-4-0, nós estaríamos aqui dizendo que o resultado teria sido normal. E aí, minha avó dizia que peixe morre pela boca, né? O Abel, ele consegue ser contraditório, porque ele mesmo já disse várias vezes que pra ele, clássicos são um campeonato à parte. Independente do campeonato que está sendo disputado, o jogo contra Corinthians, São Paulo é sempre força máxima. Não, né? No caso do Palmeiras, clássico é um campeonato à parte e o jogo contra o Corinthians é outro campeonato. Mais ainda. Mas ele diz que não. Alguém precisa explicar. Ô, Abel, você sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? Pois é, tem um filme pra ele assistir. Você sabe que tem Romeu filme de Corinthians e Palmeiras? Você sabe o que significa um Corinthians e Palmeiras, Abel? Abel, Abel. Para de cometer esses erros de juventude. Sabe, esse tipo de conduta sua. Você tem de idade, Abel? Você tem de idade? Eu tenho de jornalismo esportivo, 48 anos. Você tem bem menos de idade, você tem menos. 43, 44, você tem de idade. Só de jornalismo esportivo eu tenho 4 ou 5 a mais do que a sua idade. Então, vale até um toque pra você, Abel. Você vai ver que daqui a 15, 20 anos, você não vai ter atitude assim, não. Você vai ter outro tipo de comportamental, sabe? Essa bobagem de enfrentamento. Não quero amigo da imprensa. Mas quem que tá dizendo que eu quero ser seu amigo ou então algum cara jornalista quer ser amigo seu? Ninguém quer amizade. É uma pergunta que você responde do jeito que você quer, acabou. Aliás, o entrevistado tem 2 coisas a fazer. Ou ele responde, ou ele não responde. É isso que o entrevistado quer. Outra coisa, precisa entender que o papel do jornalista, ele é um intermediário entre o ouvinte, o leitor, o telespectador e o internauta. Ele é um intermediário. Você não está respondendo para o jornalista. Você está respondendo para aquele que é apaixonado pelo futebol, para a gigantesca torcida do Palmeiras. Entendeu? Sabe o que falta para esses caras, Paulinho? Sabe o que falta? Alguém para dar um curso para eles. Uma orientação. Jornalista bom. Vai lá tentar explicar para ele o que é o papel da imprensa, o que é o jornalista, porque aí é capaz de mudar o comportamento, entendeu? Porque eu fico irritado com isso. Esse negócio de eu contra ele, o Dunga fez isso em seleção, o Filipão fez isso em seleção. Todos são iguais. Todos fazem iguais. Não é isso? Sim, concordo com você. Em determinados momentos até eu acho que falta um pouco de educação, não diria nem respeito, mas educação com determinados profissionais, porque todo mundo está lá trabalhando e nós somos a ponte, essa é a verdade. A pergunta que é feita é aquela que o torcedor gostaria de fazer, mas não tem essa oportunidade. Então é a imprensa quem cobre o clube, enfim, o jornalista é que faz essas perguntas e hoje muito diferente do que em anos passados, Anilson, porque hoje você não assiste mais o treino, você não participa, não vê como é que é feito o trabalho do treinador. Hoje você não consegue fazer uma avaliação da semana, né? Cada clube tem a sua TV e a imagem que é feita pela TV do clube que é cedida para as outras empresas de televisão e aí a gente acaba assistindo aquilo que foi feito pelo próprio clube. Então o clube vai mostrar somente aquilo que ele quer mostrar e você não tem acesso, de fato, ao trabalho. As entrevistas são todas elas são do clube, né? Você não consegue perguntar. A oportunidade que tem de se perguntar alguma coisa depois dos jogos. Fora isso, não consegue perguntar nada. E ainda você consegue falar com o treinador. Você não consegue falar com os jogadores. Antes você tinha acesso aos jogadores. Hoje alguns ainda param em zona mista, mas não são todos, enfim. Então hoje o acesso aos jogadores é muito diferente. E a informação é aquela que é passada pelo clube. Por isso que é muito difícil, nos dias de hoje, você acompanhar uma reportagem. Tem um furo de reportagem. Não dá pra ter mais furo de reportagem. É muito difícil isso acontecer, porque o profissional hoje
tem a sua liberdade muito ceifada aí nos últimos tempos com relação à cobertura dos clubes no Brasil. Vamos ouvir mais um trechinho do Abel Ferreira? Bora lá? Técnico do Palmeiras. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escalação, né? O Felipe desde o começo jogou mais aberto pela direita, e então imagino que você tenha gostado do que você viu. Qual que é a sua percepção sobre as atuações do Estevão mais por dentro e a do Felipe jogando pela direita? E afinal, o Felipe chegou a te pedir em algum momento para jogar pela esquerda, para jogar pelo meio, para jogar pela direita? Olha, eu falo sempre muito com os jogadores para perceber quais são as posições que eles mais gostam. E ele é um dos jogadores que faz mais com uma posição. Mas tu sabes quem é que tem jogado à esquerda como 7, à direita como 7? Sim. Não. Antes dele. Só que nós temos 2 10. Quem são os nossos 2 10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. O Rios pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, pode fechar o corredor por fora no lado direito. O próprio Maurício pode jogar, nós quando fomos contratar ao Internacional, ele jogava na posição 7, de fora para dentro. O Mike pode fazer de 7, pode fazer de 2. Hoje vocês viram o Paulinho, pode fazer de 11 e pode fazer de centroavante também. Entrou ele e o Flávio. Portanto, a minha sorte é que em função destas lesões todas que tu falaste, que foi, quando chegámos, Felipe Anderson não começou para a época. Teve problemas físicos. Depois foi o Gomes, depois foi o Rocha, depois foi o Maurício, depois foi o Lucas, hoje foi o Murilo. Ver se hoje, quando chegar lá dentro, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que são os lesionados. E portanto, é bom, e o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. É o que me pagam para ganhar, para apresentar resultados. É isso que nós fazemos e eu só continuo aqui se apresentar resultados. Porque se apresentar resultados, vou embora como todos os outros. Está bem? E aí foi embora, né? Como todos os outros vão. É um show de arrogância. O Abel tem horas que eu vou te falar. É óbvio que ele tem que saber. Ele treina o time todos os dias. A gente não vê treino. Então é ele que tem que dar essa resposta. Quem tem que jogar mesmo na posição. Agora a gente vê jogo. E as coisas não estão funcionando. Ou não estavam funcionando. Não estavam porque ele estava teimosamente escalando mal. Sim. E ele fala, eu acho que sou um melhor treinador do que vocês. Mas lógico que ele é. Só que eu acho curioso, porque com certeza nós somos melhores jornalistas do que o Abel. Só que ele mete o B dele no nosso trabalho 24 horas por dia. Não, ele quer ensinar como é que se faz jornalismo. O Abel tá, isso daí é tudo... E quem que perguntou que quer ser amigo dele pra ele dar essa resposta? Pois é. Isso é tudo erro de juventude. Entendeu? Ele vai se arrepender amargamente daqui a uns 10 anos quando ele vê essa entrevista. Mas não é a pressão, Nilson? Ah, que pressão. O cara se sente pressionado. O cara trabalha... Se você trabalhar na Rádio Camanducaia, você não tem pressão.
Se você trabalhar num grande veículo, você vai ter pressão. Se você trabalhar no Palmeiras, você não quer ter pressão? Vai ter pressão. Tem que ser profissional. O cara é profissional, ele Aliás, sabe. eu acho que ele tá ganhando bem pra ter essa pressão. Nossa senhora, um caminhão de dinheiro pra aguentar essa pressão. Mas não é isso, daqui 10 anos, ele vai ouvir essa entrevista, ele vai falar, nossa, mas que burro, né? Não precisava disso. Que coisa boba que eu fui falar, né? É assim, Paulinho, você já é um senhor de mais de 50 anos, você sabe disso. Quantas bobagens, quantas asneiras a gente fala, né, Caio? Eu ainda Caio estou sendo ímpeto da juventude, eu ainda né, estou Caio? sendo polido pelo tempo, meu caro Nilson César. Mas com certeza, em quase 20 anos essa indústria vital, muita mais coisa que eu sei hoje do que eu sabia 20 anos atrás. É menor. Mas é óbvio, mas é uma coisa óbvia. O tempo vai te ensinando. Esse tipo de comportamento, ele não vai ter daqui a um tempo. Ele vai mudar. O Muricy. Pega o Muricy hoje. Sim. Muito diferente do início de carreira. Claro. Legal. Muricy cansou de dar porrada em jornalista. Uai. Jornalista mulher, que uma vez falou que não entendia de futebol, lembra disso? Sim. Então, hoje não. Hoje você vê o Muricy muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais sereno. É a maturidade. O Abel vai chegar a isso. Por isso que quando ele estava ganhando tudo, eu falo, é um técnico em formação. E ainda é um treinador em formação. Ou você discorda disso? Não, é informação. Ele tem quantos anos o Abel tem de carreira? Não tem 10 anos de carreira. O time grande que ele treinou. Palmeiras. Palmeiras. Só o Palmeiras. Paó que nada é a mesma coisa que nada. E a gente sempre fala aqui, ele precisa agradecer muito ao Palmeiras, porque o Palmeiras foi o clube, né, que lhe deu a grande oportunidade, ele correspondeu, é verdade. Para ser campeão. Com as conquistas. Mas o Palmeiras deu suporte, deu estrutura, deu jogadores a ele, deu visibilidade a ele. Você sabe. Porque mesmo ele sendo europeu, português, a visibilidade como treinador ele ganhou aqui no Brasil. Claro. Aqui no Brasil. Outra coisa, ele deve muito ao Palmeiras. O Palmeiras deve ao trabalho dele? Claro que deve. Ele é um excelente treinador. E paga por isso. O Palmeiras paga e paga bem. E ele vai se tornar melhor. Ele vai se tornar um treinador melhor ainda à medida que o tempo for passando. Ele é um excelente treinador de futebol. Mas esse tipo de comportamental dele, ele vai mudar. Porque ele vai evoluir, ele vai crescer. É óbvio que vai crescer como ser humano, né? E vai ter um comportamento diferente. Bom, eu tenho hoje 63 anos. Quando eu tinha 43, a idade dele, meu comportamento era outro. Ah, com certeza. Concorda, seu Caio? Isso aí, todo mundo. Mas até nessa comparação com o Muricy Ramalho, o Muricy Ramalho era ranzinza, mas eu acho que ele não desrespeitava. Não, era um ranzinza até meio com tom de humor até. Eu lembro que perguntaram pro Muricy. O Abel tem mania de perseguição. O Abel, ele tem um quê de arrogância que não é legal. Eu, particularmente. Aí tem quem gosta, tem quem vai falar, tem gente que vai falar, pô, parabéns, seja bem feito, não sei o quê. Mas eu acho que é deselegante, pra não falar que eu não gosto. É deselegante, você precisa saber tratar com pessoas. O Abel é um cara tão inteligente, Nilson. O Abel é um cara que a gente concorda que é um dos melhores técnicos no Brasil em atividade, sem dúvida nenhuma. É um cara que sabe ler bem o jogo, sempre encontra alternativas, mantém o Palmeiras no auge há anos, mesmo com mudanças, entradas e saídas de jogadores, já é a segunda reformulação que ele faz no time. Só que a inteligência emocional dele é muito ruim. É péssima. Tanto quanto quando ele é provocado em jogo, que ele precisa dar a resposta, seja com arbitragem, com reclamações, em que ele se perde completamente. É o segundo mais expulso no futebol